restaurar um casamento depois da traição? Tem como restaurar? Tem. Nós vamos ver como. Amém? E eu já quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 24, na NBV. Primeiro, nós vamos lá para a Antiga Aliança, para ver como que funcionava o divórcio. Obrigado. Como que as pessoas se divorciavam? Deuteronômio, capítulo 24, eu vou falar aqui sobre, primeiro eu vou dar uma introdução acerca do divórcio, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e depois eu vou falar também do adultério, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque são coisas que estão presentes, né? Se o tema é como restaurar um casamento, diante de uma traição, não é? Então nós vamos ver aqui alguns detalhes que aconteciam na aliança antiga e com Jesus mudou. Deuteronômio capítulo 24, o versículo é 1. Primeiro eu vou falar do divórcio, nós vamos entrar aqui nessa parte, a questão do divórcio na antiga aliança. Olha lá. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não gostar de alguma coisa nela, poderá assinar o que, igreja? Um documento de divórcio e mandá-la embora. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Quais que eram os motivos que levavam um casal a se divorciar na antiga aliança? Repita assim comigo: qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se o homem olhasse para a mulher e não gostasse do cabelo, e ele quisesse dar uma carta de divórcio, ele separaria. Olha só que coisa. Se achar alguma coisa, a Bíblia está falando aqui, ó. Ele diz aqui, ó, se achar alguma coisa nela, poderá assinar um documento de divórcio e mandá-la exempora. E aqui, Jesus ele trata como a dureza do coração. A carta de divórcio, por exemplo, que o Moisés ele permite dar, na verdade era o quê? Era mais como se fosse uma proteção para a mulher. Era uma proteção para a mulher, porque a mulher, isso daria à mulher de viver a vida dela, de recomeçar a vida dela, não é? Então, no passado, olha só, o divórcio acontecia por qualquer motivo, né? Eu fiz uma anotação aqui, ó. Não acontecia por traição, não era quando, né, tinha o adultério, a traição. Na lei mosaica, um homem dava a carta de repúdio para a mulher por motivos fúteis, né? Alguns exemplos: mau cheiro, às vezes a pessoa se divorciava por causa disso, mau cheiro, o cabelo não era tão bonito, alguma coisa. Quem está entendendo? Olha só que loucura, irmão, que loucura, não é? Mas por que foi criando essa cultura entre os homens, não é? Por causa da dureza do coração. A dureza do coração. Quem está entendendo até então? E o divórcio no Novo Testamento? Vamos lá para o Novo Testamento. Mateus capítulo 19, versículo 3. Como que funciona? Quais são os motivos? Qual o motivo, né? No Novo Testamento, coloca na corrigida para a gente. Quem está ali? O Davidson? Põe ali, Davidson, na corrigida, por favor. Então chegaram ao pé dele os fariseus, os religiosos, tentando-o e dizendo-lhe, prossiga ali, ó, é lícito, olha a pergunta deles, irmãos, olha a pergunta deles, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por o quê? Por qualquer? Por que eles estavam perguntando isso? Porque no passado podia.
porque Moisés havia, podemos dizer assim, autorizado. Então, olha a pergunta deles: é lícito separar da carta, né, a carta de repúdio ou o divórcio da sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus prossegue, continue. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez o quê? Macho e fêmea. Aqui é um outro entendimento que é tão claro quanto a luz do sol. Casamento se dá entre o quê? Homem e mulher, no princípio. Amém? Esse é o projeto de Deus. Macho e fêmea, homem e mulher. Continue. E disse: portanto deixará o homem seu pai, que mais? E a sua mãe, que mais? E se unirá à sua mulher, vão ler em voz alta, e serão dois numa só carne. Repita comigo: dois em um. Amém? Quer dizer, quando acontece o casamento, a união entre o homem e a mulher, já não são duas pessoas, se tornaram o quê? Uma só carne. Não é o que Adão falou no princípio? Você não ouve o Adão falando assim: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então é como se marido e mulher fossem um corpo só. E olha a pergunta deles, né? Vamos entender aqui, ó, carne da mesma carne, osso dos mesmos ossos, né? Uma só pessoa, dois em um, né? Podemos dizer assim. Olha a pergunta deles: é lícito separar por qualquer motivo? Vamos trazer um exemplo meio esdrúxulo, né? Mas vai ficar fácil a compreensão. Você arranca um pedaço do seu corpo por qualquer motivo? Hã? Sim ou não? Ai, meu Deus, esse pé está com mau cheiro, é igual está bravo aqui. Traz lá um serrote. Hã? Deixa eu arrancar esse pé aqui, que esse pé não está servindo mais. É assim que as pessoas fazem? Quer dizer, as pessoas iam viver mutiladas, né? Se fosse assim, ia chegar só o cotoco na igreja, ia chegar só a cabeça. O que você está fazendo? Eu me separei do meu corpo. É mais ou menos essa pergunta que eles fizeram. Jesus está falando que um casamento é um só corpo. Então é lógico, meu amado, minha amada, que não é por qualquer motivo que se separa. Só que eles faziam no passado. Eles faziam isso no passado. Então a nova aliança, ela traz essa mudança. Porque era permitido, né? A situação chegou num ponto que não tinha como mais segurar e tal, nem Moisés dava conta, e ele acabou permitindo, mais numa medida protetiva da mulher, porque se a mulher, né, se o homem rejeitasse a mulher poderia se casar com outra pessoa, como se ela nunca tivesse casado. A única coisa que, por exemplo, a mulher, né, recebeu a carta de repúdio, ela vai recomeçar, ela casa com outro homem. E aí vamos supor que aquele homem morre, ou ele repudia ela também, ela não poderia casar com aquele que mandou ela embora no passado. Então era mais ou menos por causa disso, não é? Mas tudo isso, meus amados, acontecia por causa da dureza do coração. Então a gente vê, né, desde o princípio, que o divórcio não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Só que Jesus, ele vai a fundo, né? Ele vai responder a pergunta dos fariseus. Olha lá: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, vai lá, o que Deus uniu, não separe o homem. Quer dizer, o casamento é uma união dada por Deus. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Prossiga.
Disseram-lhes, então, por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Olha aqui, irmãos, aqui não está falando de adultério. Aqui está falando de divórcio por qualquer motivo. A pergunta é: Jesus, eu posso me divorciar por qualquer motivo? Jesus dá a resposta: dois, uma só carne, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas por que, Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-lo? Continue ali, prossiga. Disse-lhe Moisés: por causa da dureza do coração. Então não se pode, meu amado, minha amada, divorciar por qualquer motivo. Pastor Helder, eu não aguento meu marido, não estou aguentando ele, não estou aguentando minha esposa, mas por quê? Vai ter que conviver para o resto da vida, irmãos. Casamento é para toda a vida, amém? Não vou falar sinto em te informar, porque vai falar, não, casamento é bênção, diga a glória a Deus. Não é sinto em te informar, não, me alegro em te informar. Amém? Quem está entendendo isso? É para toda a vida. Pastor, quando eu casei com meu marido, ele era dessa finura, agora ele está dessa grossura. Vai ficar com ele, tem que dar uma maneirada no sal, na comida, deixa passar um pouquinho de fome e vice-versa, não é? Não é verdade? Enfim, faz parte do casamento, não é? E ninguém vai ficar para semente, irmão, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo envelhece, não é? Todo mundo, os pés de galinha vão aparecer, as pelanquinhas, mas isso não é motivo para separar, não pode separar por qualquer motivo. Aí eles estão falando, mas Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Continue o texto, não é? E Jesus diz, ao princípio não foi assim. Quer dizer, no início, esse não foi o plano inicial de Deus para o casamento. Vai lá, prossiga. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, quer dizer, que dê a carta de divórcio, a sua mulher, não sendo por causa do que, igreja? De prostituição. Jesus abre uma exceção aqui. Olha aqui para o pastor Helder, essa exceção não é por causa da dureza do coração. Às vezes você vê alguns pregadores, porque separava por causa da dureza do coração, no passado, ok, mas quando envolve traição, a separação se dá não é pela dureza do coração, porque pela dureza do coração, as pessoas se separavam por qualquer. Agora, quando há prostituição, quando há o pecado, quando há traição, quando há quebra de aliança, Jesus ele abre essa exceção por causa do pecado. Quem está entendendo isso? Porque você contornar uma situação onde houve quebra de aliança, irmãos, não tem como Jesus obrigar uma pessoa a ficar casada com alguém que não quer mudar de vida, com alguém que quer o pecado, com alguém que gosta da prostituição, com alguém que resolveu se entregar à prostituição. Então Jesus ele abre essa exceção. Amém? Até aqui compreendido por enquanto? E nós vamos ver, continua, por causa de prostituição. E volta ali um pouquinho, o Davidson, por favor. Não sendo por causa de prostituição e casar com outra comete adultério. Então a pessoa que separou da esposa por causa de prostituição, adultério. Não, mas agora eu já me separei, vou começar uma nova vida, adultério. Os adúlteros não entram no reino de Deus. Mas é a mulher da minha vida. Não, não é a mulher da vida, é a mulher da morte. Mas é o homem da minha vida. Não, não é o homem da minha vida, é o homem da morte. A mulher da vida é a mulher do casamento. O homem da vida é o homem do casamento. Quem está entendendo até aqui? Amém? Não tem, irmão, Jesus. Não existe essa brecha. Não,
acabei me envolvendo com outra pessoa, eu descobri que essa é a pessoa que vai me fazer feliz. Não vai fazer feliz, vai fazer da vida um inferno, vai fazer da vida um verdadeiro inferno. Ah, mas eu vou recomeçar e tal. Não, quer dizer, qualquer que se casa com uma outra pessoa, né, por causa de adultério ou prostituição, né, ou por causa de prostituição, comete adultério. E continue ali, ó. E a outra pessoa também, olha lá. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Quer dizer, o que casar com a repudiada também comete adultério. Continue lá, prosseguindo. Não, essa parte vamos pular. Agora, olha só, vamos só pegar aqui, ó. Como que era o adultério na antiga aliança? Deuteronômio, deixa eu pegar aqui para você. Deixa eu ver onde que eu anotei aqui, ó. Esse aqui, ó, perdão. Esse aqui é o divórcio, né, na antiga aliança e na nova aliança. Agora nós vamos ver como que era o adultério na antiga aliança e na nova aliança. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Deuteronômio 22, 22. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Por que uma pessoa, olha aqui para mim, por que um casal não se separava na antiga aliança por causa do adultério? Não havia separação, não havia divórcio na antiga aliança por causa do adultério. Por quê? Quem ousa? Cadê os universitários? Olha aqui, ó, olha para o pastor, vou repetir a pergunta. Por que na antiga aliança não acontecia divórcio por causa do adultério? Oi? Porque era comum eles terem outras mulheres, mas aí não era um caso de, talvez, adultério. Não era, no Antigo Testamento você via lá que um homem tinha várias mulheres e não era considerado um adultério, não é? Não seria esse motivo. Por quê? É um motivo lógico, é uma coisa lógica. Oi? Como? Exatamente. Porque se alguém fosse pego no adultério, era sentença de morte. Então não era divórcio, era pedrada. Quem está entendendo isso? Deuteronômio 22, 22, coloca lá para a gente. Olha lá, por causa disso. Quando um homem for achado deitado com mulher casada com marido, mulher casada com marido, então ambos se divorciarão? O que aconteceria com eles? Ambos morrerão. Ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher, continue ali, ó, e a mulher, e assim tirarás o mal de Israel. Então, olha só, não existia divórcio para adultério no passado. Por quê? Porque a sentença era muito mais pesada, era sentença de morte, era morte. Eles seriam apedrejados, eles seriam, né, sentenciados à morte. Isso na antiga aliança. Mas quando Jesus ele vem, muda essa questão também. Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou ler com você na NBV. E aqui, irmãos, a gente já começa a entender, olha só, quando há o pecado e como que Deus pode restaurar um casamento. Aqui a gente já começa a entrar na restauração, no processo de restauração. João, capítulo 8, versículo 3, eu vou ler na NBV, do 3 em diante. Olha ali, ó. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Quer dizer, os religiosos, os mestres da lei, os anciãos, nós vamos ver que tinha velhos no meio, até os vovozinhos estavam ali, ó, com a pedrinha na mão, hein? Nós vamos ver isso aqui, ó. Os vovozinhos estavam doidos para dar uma pedrada, né?
a população, os religiosos ali da época, né? E diz aqui, ó, o versículo 4: Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato do adultério, quer dizer, ela foi pega mesmo no ato, vergonhosamente, vergonha. Então ela foi pega ali no pulo. E diz aqui, ó, a lei de Moisés manda que seja o quê? Apedrejada. E o Senhor o que diz? Olha só, irmãos, olha aqui para o pastor Helder. Pela lei de Moisés, não há restauração de casamento por adultério. Você concorda comigo? Sim ou não? Pela lei de Moisés, não tem como restaurar um casamento onde houve adultério. Eles se separavam por vários outros motivos, por motivos fúteis, mas não tem. E por que não tem como restaurar um casamento? Pela lei de Moisés? Porque quem traía, o que acontecia? Morria. Então essa mulher foi pega no ato da traição. Eles vêm com a lei de Moisés, estavam amparados por aquela lei, e eles chegam para Jesus e falam assim: o que o Senhor diz? O que o Senhor diz? E vamos ver o que Jesus disse para eles. Ou o que Jesus, não disse. O que o Senhor diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus em alguma coisa que pudesse usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o... Quer dizer, Jesus não disse nada. Jesus só ouviu, baixou a cabeça e começou a escrever na terra. Eu queria saber o que ele estava escrevendo, né? Curioso. Queria ser uma mosquinha, como diz a minha esposa. A Bruna que fala, eu queria ser uma mosquinha para saber o que Jesus estava escrevendo ali naquela hora. E Jesus começa a escrever. Irmãos, isso aqui é sabedoria. A gente tem que aprender com Jesus. Porque às vezes as pessoas vão fazer perguntas para você para te provocar, para tirar você do sério, para tentar surpreender você em alguma palavra. E a pessoa que já sai dando resposta para todo mundo, ela corre o risco de tropeçar e pecar. A Bíblia diz que aquele que precipita com a sua boca peca, irmãos. O que Jesus fez? Acho que ele respirou fundo, cantou ali, os cordeirinhos, foi cantando ali e tal, e começou a escrever. E pensou, amém? Isso aqui, Jesus estava pensando antes de dar uma resposta. A gente não pode dar respostas impensadas para as pessoas. Nós temos que refletir. Amém? Olha aqui, irmãos, uma resposta errada, Jesus poderia ter matado a vida daquela mulher. Poderia ter tirado a vida daquela mulher. Dois efeitos, se ele desse uma resposta errada, podia sobrar para ele e podia sobrar para aquela mulher. Olha o poder, irmãos, que a palavra tem. A palavra, uma palavra que Jesus desse ali poderia apedrejar aquela mulher, já estava na iminência de ser apedrejada, como poderia sobrar para ele? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com respostas automáticas e respostas rápidas. Às vezes a gente dá resposta automática, rápida, não fala, eu acho que é isso, vai lá e faz, e tal, e não é assim. Às vezes tem que parar, tem que pensar, tem que refletir, escreve ali, se não tem caneta, vai com o dedo mesmo. Jesus escreveu com o dedo na terra, diga glórias a Deus. E aí Jesus vai dar uma resposta sensacional. Olha o que Jesus vai dizer para aquele povo. Inclinou e escrevia, com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta? Eles continuaram, eles foram insistindo. Ele se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a fazer o quê? A atirar a pedra nela. Irmãos, que resposta espetacular. Que resposta genial.
Jesus deixou na mão deles. Como assim? Jesus deixou na mão deles o não apedrejar aquela mulher. Jesus não disse nem que sim, nem que não. Jesus falou assim: se alguém de vocês não tem nenhum pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. Olha que resposta sábia, irmãos. Olha a sabedoria de Jesus Cristo. E o que vai acontecer? Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo o quê? Um a um. Começando por quem? O que está escrito ali? Olha o grupo da terceira idade ali, ó, com as pedrinhas na mão, né? Ah, vovozinho, vovozinha. Olha só, a terceira idade, a melhor idade. Começou a sair um por, né? Desde os mais idosos, né? Que mais diz ali, ó? Pelos mais idosos, aqui, meu amado, minha amada, que está a restauração. Aleluias. Isso aqui que eu vou falar é muito forte. Leia aqui, ó, nessa tradução. Até que deixaram sozinhos Jesus com a mulher. Como que a mulher estava? Em pé. Irmãos, um casamento só pode ser restaurado quando a parte que pecou estiver em pé diante de Jesus. Senão, não tem acordo. Já começa por aí. Olha só, o Deus que livra uma pessoa da morte, porque aquela mulher ia morrer, sim ou não? Ele livra o casamento, diga glórias a Deus. Mas já começa por aí. Alguém que quer restaurar o casamento, pastor Helder, eu cometi esse erro, meu Deus do céu, e depois que eu caí em si, eu falei, meu Deus, eu perdi minha mulher, eu perdi minha família. Se você quer restaurar o seu casamento, meu amigo, minha amiga, você vai ter que estar em pé diante de Jesus. Amém? Senão não tem restauração. Naquele momento, Jesus estava devolvendo a dignidade para aquela mulher, devolvendo a vida para ela, e devolvendo a ela a condição de estar casada. Quem está entendendo isso? Amém? Continue ali o texto. Diante dele, em pé diante de Jesus. É muito forte isso aqui. Na hora que eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, tem que estar em pé diante de Deus. Se não tiver, não tem restauração. Mas quando a pessoa está em pé diante de Deus, Deus restaura, e a glória da última casa se torna maior do que a primeira. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então Jesus se ergueu novamente, e perguntou a ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles condenou você. Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Continue. Vá embora e não peques mais. Quem está entendendo até aqui? Irmãos, olha só, o processo de restauração está aqui. Amém? Ele vai passar primeiro pela fase do arrependimento. Deixa eu pegar aqui, ó, Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas capítulo 17, versículo 3. Na corrigida, por favor. Olha só que tremendo isso, irmãos. E aqui é personalíssimo, irmãos. Eu não posso falar assim, ó, você tem que ir lá e se manter casado, você tem que separar, não. Olha só o que diz o texto sagrado. Olhai por vós mesmo. Tanto a pessoa que cometeu erro, quanto a pessoa que foi traída, tem a sua análise, olhai por vós mesmos. Quer dizer, você sabe, né? A pessoa conhece a peça. Pastor, já me pediu perdão uma vez, foi lá e traiu de novo, já pediu perdão outra vez, a coisa continua, pode ser que não mude.
porque essa pessoa não está em pé diante de Deus. E aí não tem restauração, é só uma ilusão. Não, pastor, mas eu amo e tal, e eu estou disposta a conviver com isso. Aí é um direito de cada um é cada um, não é? Quem está entendendo isso? Mas olha só, diz aqui, ó, olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, faz o quê? Faz o quê? Ai, você é o amor da minha vida, eu só estava esperando você me pedir perdão. Vamos voltar. Sim ou não? Hã? Eu sei que eu só estava esperando isso, você me pediu perdão, então é Deus falando aqui. Não. Primeira coisa, se alguém pecar contra você, vai lá e repreende. A pessoa tem que saber que o erro aconteceu. Amém? E às vezes, né, a mulher geralmente é mais sentimental e tal. Não, mas ele já conversou, ele chorou, eu fiquei com dó, eu falei, não, volta. Daqui a pouco ele vai estar chorando de novo, traindo de novo. Tem que repreender. E repreender às vezes não é só de conversa, não. Às vezes é dar aquele gelo mesmo para ver se é o que a pessoa quer de verdade ou não. Então, se alguém pecou contra ti, faz o que? Repreende. E depois de repreender, perdoa. Olha só, e outra coisa, né? Isso aqui eu aprendi com o missionário. Nós não podemos banalizar o perdão, irmãos. Não banalize o perdão. Só existe perdão quando existe o arrependimento verdadeiro. Quer dizer, a pessoa pecou, se arrependeu mesmo, né? Você foi lá, repreendeu e tal. Você vê que a pessoa está arrependida, que ela mudou, né? Que, puxa vida, foi um erro, foi um deslize. Você vê que não é da pessoa e tal, mas houve um arrependimento sincero. Perdoa. Amém? Perdoa. Deus vai dar condição de restaurar, diga glórias a Deus. Mas o primeiro processo, perdão, amém? E a segunda parte, que é fundamental, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vocês acharam? Estou pesquisando um outro versículo aqui que veio no meu coração, que eu já vou falar para vocês. O versículo é o 4. O amor é o quê? O que está escrito ali, igreja? Sofredor. O que mais que o amor é? Benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com o quê? Com a verdade. O que mais que diz ali, ó? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, aleluia. Vamos ler em voz alta? O amor nunca falha. Então qual que é o segredo, meu amado, minha amada, da restauração de um casamento que chegou nesse nível, onde o pecado entrou? Repita assim comigo: arrependimento, mas repita com fé: arrependimento e amor. Amém? Arrependimento da parte pecadora e amor, né, da parte que sofreu a traição e da parte que pecou também. Porque quando a pessoa ama de verdade, ela se arrepende, ela volta a si. Quem está entendendo isso? Só nessas circunstâncias, irmãos, quando há um arrependimento verdadeiro e a pessoa, né, meu Deus, me ajuda, meu Pai, e Deus ajuda, e a pessoa de repente ela é tomada por um amor tão grande, que é o amor ágape,
que é sofredor, que tudo crê, que tudo suporta, não é? E Deus restaura. Diga glórias a Deus. Quer dizer, teve o arrependimento, teve o amor, o casamento é restaurado e a glória da última casa será maior do que a primeira. Amém? Pode ser que você já viveu isso, pode ser que você esteja em fase de restauração, pode ser que você esteja se recompondo. Pastor, graças a Deus. Irmãos, eu conheço casais que passaram por isso, que hoje são uma benção, a benção mesmo, que Deus restaurou de uma maneira que o casamento hoje é melhor do que quando eram namorados. Por quê? Porque a glória da última casa é maior do que a primeira. Mas tem que ter isso, tem que ter o arrependimento verdadeiro e tem que ter o amor. Amém? E por fim, não é? O último versículo que eu quero dar aqui para você, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Reator, pastor, perdoei, meu marido se arrependeu, minha esposa se arrependeu, a outra parte se arrependeu e tal, nos perdoamos, glória a Deus, eu sinto que agora é para valer, aleluia, glória a Deus, amém? Isso aqui é muito importante, irmãos. Olha aqui para o pastor Helder. A partir do momento que houve o perdão, a partir do momento que houve a reconciliação, o passado não existe mais. O marido nunca traiu e a esposa nunca traiu. É nova vida daqui para frente, é página virada, diga glórias a Deus. É o que diz ali, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Meu amado, minha amada, não tem como o casal querer seguir adiante quando ainda estão vinculados ao passado, tem que esquecer. Isso aqui é uma obrigação, diga glórias a Deus. Ah, porque naquele dia que você fez isso, não é assim que acontece muitas vezes em briga de casal? Ah, porque aquele dia que você fez isso, você pensa que eu esqueci? E o pau já começa a quebrar, as panelas já saem voando. É ou não é? Você pensa que eu esqueci? Você acha que eu não te conheço? Não. Você não é nem um santo, não. Você não é nem uma santa. Não. Houve o arrependimento verdadeiro, é a mesma coisa, irmãos. Quando Deus perdoa os nossos pecados, né? O pastor Jaime não ensina, ele fala assim, eu nunca bebi na minha vida. Ele nunca bebeu. Ah, que é isso? Eu te conheço, eu lembro de você quando você estava no posto lá bebendo a gasolina da bomba, bebendo álcool do pó de gasolina. Não, quem fez isso foi o velho Jaime. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez, acabou, irmãos. Então o casal tem que ter essa maturidade, principalmente o casal cristão, morreu, página virada, choramos, doeu e tal, mas nos arrependemos e vamos continuar, só que daqui para frente, acabou o passado, deletou, reseta tudo. Quem está entendendo isso? Ele diz, avançando-me para as que estão adiante de mim. Quer dizer, a gente só vai conseguir avançar quando deixar de olhar o passado. Para diante de mim, né? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Amém, meus amados? Então tem sim como Deus restaurar. Claro que tem. E glórias a Deus por isso. Amém? Só que a gente tem que entender, não é? O amor, o arrependimento e olhar para frente, bola para frente, página virada, diga glórias a Deus. Quem entendeu isso? Meu irmão, se a pessoa para te colocar em prática isso aqui, no começo vai ser difícil, mas ela vai, oh meu Deus, me encha do teu amor, né? Os dois, e Deus vai, e quando vê, irmãos, está uma benção. A glória da última casa é maior que a primeira. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.
Vocês compreenderam a mensagem? Boa palavra? Amém? Que vocês saiam daqui com essa bênção, com essa unção em nome de Jesus. Levem isso para a vida. Pode ser que você está passando por um momento como esse, ou já passou já. Quem entendeu isso? Meu irmão, se a pessoa para te colocar em prática isso aqui, no começo vai ser difícil, mas ela vai, oh meu Deus, me encha do teu amor, né? Os dois, e Deus vai, e quando vê, irmãos, está uma bênção. A glória da última casa é maior que a primeira. Criador do céu, da terra e de tudo que nela há, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Jesus, eu peço a bênção sobre as famílias, os lares, os casais, os noivos, os namorados, aqueles que pretendem, meu Deus, viver uma vida abençoada no casamento. Alguém que já sofreu uma traição, meu Pai, não consegue esquecer. É um ditado que diz, né? Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Mas isso é o que o mundo diz, meu Pai, porque a tua palavra diz: Deus me fez esquecer. José falou isso. Ele gerou Manassés. Deus me fez esquecer da minha aflição. José foi traído pelos seus próprios irmãos. Armaram uma cilada para ele, tentaram matá-lo, venderam como escravo. Eles achavam que estavam dando um fim em José, mas Deus estava transformando a maldição em bênção. Deus tem poder, meu amado, minha amada, para transformar a maldição em bênção, em nome de Jesus. Pastor, eu vivi uma maldição no meu casamento, houve uma quebra de aliança. Deus pode mudar isso. Deus pode mudar. Alguém pode dizer: pastor, como eu gostaria que o meu marido se arrependesse, pedisse perdão, se consertasse, mas ele não quer. Mas Deus pode quebrar esse encanto maligno que está no coração. Deus é poderoso. Deus é poderoso, meu amado, minha amada, para mudar. Deus é poderoso para tirar aquele encantamento, para fazer aquela pessoa que é difícil, que está no pecado, que está no erro, que está no engano, se tornar uma nova criatura. Aleluia. Para Deus tudo é possível. Então interceda agora. Ore pelo seu casamento, ore pela sua vida. E se ao seu coração vem alguém para você interceder, ore por essa pessoa agora, porque o poder de Deus já está neste lugar operando. Opera, Jesus, opera, meu Deus, sobre os corações. Restaura, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Alguém, meu Deus, que passou pelo divórcio por causa de traições, meu Deus, e quer recomeçar, mas ficaram as cicatrizes, o medo, meu Pai. Ajuda essa pessoa a se recompor. Fala com Deus. Deus pode sarar você. Deus pode sarar você, meu amado, minha amada. Assim como Ele sarou aquela mulher, assim como Ele sarava as pessoas, Deus pode sarar. Deus pode sarar os seus sentimentos. Deus pode dar